Parashá 14. Vayera. Shemot 6, 2. Deus falou com Moshe, dizendo-lhe: Eu sou Adonai. Apareci a Abraham, Yitzhak e Yaakov como El Shaddai. Apesar de não ter me feito conhecer a eles por meio de meu nome, Yud, Re, Vav, Re, Adonai. Também estabeleci com eles minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, uma terra em que eles peregrinaram e viveram como estrangeiros. Além disso, ouvi o gemido do povo de Israel, o qual os egípcios mantêm em escravidão, e lembrei-me da minha aliança. Portanto, diga ao povo de Israel: Eu sou Adonai. Libertarei vocês dos trabalhos forçados pelos egípcios, e eu os resgatarei da opressão deles, e os redimirei com o braço estendido e grandes juízos. Eu os receberei como meu povo e serei seu Deus. Assim saberão que eu sou Adonai, o Deus de vocês, que os libertou dos trabalhos impostos pelos egípcios. Eu os levarei à terra que jurei dar a Abraham, Yitzhak e Yaakov. Eu a darei a vocês como sua herança. Eu sou Adonai. Moshe disse isso ao povo de Israel. Eles, porém, não lhe deram ouvidos, pois estavam muito desanimados e a escravidão era bastante cruel. Adonai disse a Moshe: Vai e diga ao faraó, rei do Egito, para deixar o povo de Israel sair de sua terra. Moshe disse a Adonai: Olha, o povo de Israel não tem me ouvido. Por isso, como o faraó ouvirá a mim, sendo eu um orador tão medíocre? Adonai, porém, falou a Moshe e a Aharon, e deu-lhes ordens concernentes ao povo de Israel e a faraó, rei do Egito, para tirarem o povo de Israel da terra do Egito. Estes foram os cabeças de suas famílias. Os filhos de Reuven, o primogênito de Israel, foram Hanor, Palu, Etzrom e Carmi. Essas foram as famílias de Reuven. Os filhos de Shimon foram Imuel, Yamin, Ohad, Yakrin, Tsohar e Shaul, o filho da mulher Kenaani. Essas foram as famílias de Shimon. Estes são os nomes dos filhos de Levi com seus descendentes: Gershon, Kehat e Merari. Levi viveu até os 137 anos de idade. Os filhos de Gershon foram Livni e Shimei, com suas famílias. Os filhos de Kehat foram Gamham, Itzhar, Evron e Uziel. Kehat viveu até os 133 anos. Os filhos de Merari foram Mashli e Mushi. Essas foram as famílias de Levi com seus descendentes. Gamham casou-se com Yorved, irmã de seu pai, e ela deu à luz a Aharon e Moshe. Amram viveu até os 137 anos. Os filhos de Yitzhar foram Korah, Nefeg e Zikri. Os filhos de Uziel foram Mishael, Elzafan e Sitri. Aharon casou-se com Elisheva, filha de Aminadav e irmã de Nachshon, e ela deu à luz Nadav, Avihu, Elazar e Itamar. Os filhos de Korah foram Assir, Elcanar e Avissav. Essas foram as famílias Corshi. Elazar, filho de Aharon, casou-se com uma das filhas de Putiel e ela deu à luz Pinchas. Esses foram os cabeças das famílias de Levi, família por família. Estes são o Aharon e Moshe, aos quais Adonai disse: Tirem o povo de Israel da terra do Egito, divisão por divisão. E os que disseram ao faraó, rei do Egito, para deixar o povo de Israel sair do Egito.
Esses são os mesmos Moshe e Aharon. No dia em que Adonai falou a Moshe na terra do Egito, ele disse: Sou Adonai. Diga ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu lhe disse. Moshe respondeu a Adonai: Veja, sou um orador medíocre, por isso o faraó não me ouvirá. 7. Entretanto, Adonai disse a Moshe: Eu o coloquei no lugar de Deus para o faraó, e Aharon, seu irmão, será o seu profeta. Você dirá tudo o que eu ordenar a você, e Aharon, seu irmão, deve falar ao faraó e dizer-lhe que deixe o povo de Israel sair de sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração dele, apesar de eu aumentar meus sinais e minhas maravilhas na terra do Egito. O faraó não os ouvirá. Então porei minha mão sobre o Egito e trarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito com grandes atos de juízo, quando estender minha mão sobre o Egito e tirar o povo de Israel do meio deles. Os egípcios saberão que eu sou Adonai. Moshe e Aharon realizaram exatamente o que Adonai lhes ordenara fazer. Moshe tinha 80 anos de idade e Aharon 83, quando falaram com o faraó. Adonai disse a Moshe e a Aharon: Quando o faraó disser a vocês, realizem um milagre, fale a Aharon para pegar sua vara e lançá-la diante do faraó, para que ela se transforme em uma serpente. Moshe e Aharon apresentaram-se ao faraó e agiram como Adonai lhes ordenara. Aharon lançou-se a vara diante do faraó e de seus servos, e ela se transformou em uma serpente. Contudo, por sua vez, o faraó chamou os sábios e feiticeiros e também eles, os magos do Egito, fizeram o mesmo, valendo-se de suas artes secretas. Cada um lançou sua vara e elas se transformaram em serpentes. No entanto, a vara de Aharon engoliu as deles. Mesmo assim, o faraó teve o coração endurecido e ele não lhes deu ouvidos, como Adonai dissera que aconteceria. Adonai disse a Moshe: O faraó é teimoso. Ele se recusa a deixar o povo partir. Vá ao faraó de manhã, quando ele vai à água. Fique na margem do rio para confrontá-lo. Tenha em sua mão o cajado que foi transformado em serpente e diga-lhe: Adonai, o Deus dos hebreus, enviou-me até você para dizer: Deixe meu povo ir, para que eles me adorem no deserto. No entanto, até o momento você não tem me dado ouvidos, por isso Adonai diz: Isso fará você saber que eu sou Adonai. Pegarei o cajado da minha mão e ferirei a água do rio, e ela será transformada em sangue. O peixe do rio morrerá, o rio cheirará mal, e os egípcios não desejarão beber a água do rio. Adonai disse a Moshe: Diga a Aharon: Pegue sua vara, estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre seus rios, canais, tanques e todos os seus reservatórios, para que eles se transformem em sangue. Haverá sangue em toda a terra do Egito, mesmo dos recipientes de madeira e jarros de pedra. Moshe e Aharon fizeram exatamente o que Adonai ordenara. Ele ergueu o cajado e, aos olhos do faraó e de seus servos, feriu a água do rio, e toda a água do rio foi transformada em sangue. O peixe do rio morreu, e o rio passou a cheirar tão mal que os egípcios não podiam beber de sua água. Houve sangue em toda a terra do Egito. Entretanto, os magos do Egito realizaram o mesmo com suas artes secretas, de modo que o faraó teve o coração endurecido e não lhes deu ouvidos, como Adonai tinha dito que ocorreria. O faraó virou-se e retornou ao palácio, sem levar nada do ocorrido ao coração. Todos os egípcios cavaram à volta do rio à procura de água para beber, pois não podiam beber da água do rio. 7 dias depois de Adonai ter golpeado o rio, Adonai disse a Moshe: Vá ao faraó e diga-lhe: Eis o que Adonai diz: Deixe meu povo ir para que eles me adorem. Se você se recusar a deixá-los ir, ferirei todo o seu território com rãs.
O rio enxameará com rãs, elas subirão, entrarão em seu palácio e seu quarto de dormir sobre sua cama. Entrarão nas casas de seus servos e de seu povo, e em seus fornos e amassadeiras. As rãs subirão sobre você, sobre todo o seu povo e seus servos. 8. Adonai disse a Moshe: diga a Aharon: estenda a mão com sua vara sobre os rios, canais e tanques, e faça as rãs subirem à terra do Egito. Aharon estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. No entanto, os magos fizeram o mesmo com suas artes secretas e trouxeram rãs à terra do Egito. O faraó chamou Moshe e Aharon e disse: intercedam a Adonai para a remoção das rãs de sobre mim e de sobre o meu povo, e eu deixarei o povo ir e oferecer sacrifícios a Adonai. Moshe disse ao faraó: não apenas isso, você poderá ter a honra de determinar o momento em que orarei por você, por seus servos e pelo povo, para que se vejam livres das rãs, vocês mesmos e suas casas, e elas permanecerão somente no rio. Ele respondeu: amanhã. Moshe disse: que seja como você disse, e que por meio disso aprenda que Adonai, nosso Deus, não possui rival. As rãs deixarão você e suas casas, também se afastarão de seus servos e de seu povo, permanecendo apenas no rio. Moshe e Aharon saíram da presença do faraó e Moshe clamou a Adonai por causa das rãs que ele levou ao Egito. Adonai fez como Moshe tinha lhe pedido. As rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos. Eles as juntaram em montes, até que a terra começou a cheirar mal. No entanto, quando o faraó percebeu que lhe foi concedido certo alívio, endureceu o próprio coração e não lhes deu ouvidos, como Adonai afirmara que aconteceria. Adonai disse a Moshe: fale a Aharon, estenda a vara e fira o pó do solo, ele se transformará em piolhos por toda a terra do Egito. Eles o fizeram. Aharon estendeu a mão com a vara e feriu o pó do solo, e surgiram piolhos nas pessoas e nos animais. Todo o pó do solo transformou-se em piolhos em toda a terra do Egito. Os magos tentaram reproduzir os piolhos com suas artes secretas, mas não foram capazes. Havia piolhos nas pessoas e nos animais. Então os magos disseram ao faraó: este é o dedo de Deus. Entretanto, o faraó teve o coração endurecido para que não lhes desse ouvidos, como Adonai dissera que ocorreria. Adonai disse a Moshe: levante-se bem cedo, ponha-se diante do faraó quando ele sair da água e diga-lhe: eis o que Adonai diz. Deixe meu povo ir, para que me adore. De outro modo, se você não deixar meu povo ir, enviarei enxames de insetos sobre você, seus servos e seu povo, e eles entrarão em suas casas. As casas dos egípcios estarão repletas de enxames de insetos, e da mesma forma o solo em que pisam. Eu, porém, separarei a terra de Goshen, onde meu povo vive. Nenhum enxame de insetos estará ali, para que você perceba que eu sou Adonai, bem ali na terra. Sim, eu farei distinção entre o meu povo e o seu povo, e este sinal acontecerá amanhã. Adonai procedeu dessa forma. Enxames terríveis de insetos entraram no palácio do faraó e nas casas de todos os seus servos. Os insetos causaram destruição em toda a terra do Egito. O faraó chamou Moshe e Aharon e disse: vão e façam sacrifícios a seu Deus aqui na terra. Contudo, Moshe respondeu: seria impróprio procedermos desse modo, pois os animais que sacrificamos a Adonai, nosso Deus, são a abominação para os egípcios. Não nos apedrejariam os egípcios até a morte, se diante de seus olhos sacrificássemos o que eles consideram uma abominação? Não, percorreremos a jornada de 3 dias no deserto e sacrificaremos a Adonai, nosso Deus, como ele nos ordenou fazer. O faraó disse: permitirei sua partida, para que façam sacrifícios a Adonai, seu Deus, no deserto.
Apenas não se afastem muito e intercedam ao meu favor. Moshe disse: Está bem. Ao sair de sua presença, intercederei a Adonai para que amanhã os enxames de insetos saiam de perto do faraó, dos seus servos e do seu povo. Certifique-se apenas de que o faraó pare de brincar com as pessoas, mediante o impedimento de que vão oferecer sacrifícios a Adonai. Moshe deixou o faraó e intercedeu junto a Adonai. E Adonai realizou o que Moshe lhe pedira. Removeu os enxames de insetos de sobre o faraó, seus servos e seu povo. Não restou nenhum deles. No entanto, também dessa vez o faraó tornou-se teimoso e não permitiu a ida do povo. 9. Depois Adonai disse a Moshe: Vá ao faraó e diga-lhe: Eis o que Adonai, o Deus dos hebreus, diz: Deixe meu povo ir para que me adore. Se você se recusar a deixá-los partir e persistir em os reter, a mão de Adonai estará sobre o seu gado no campo, sobre cavalos, jumentos, camelos, gados e rebanhos, e os fará sofrer de uma doença devastadora. No entanto, Adonai fará distinção entre o gado do Egito e o de Israel. Nada pertencente ao povo de Israel morrerá. Adonai determinou o tempo exato ao dizer: Amanhã, Adonai realizará isso na terra. No dia seguinte, Adonai fez isso. Todo o gado do Egito morreu, mas nenhum dos animais pertencentes ao povo de Israel morreu. O faraó investigou o ocorrido e descobriu que nenhum animal do povo de Israel morrera. Mesmo assim, o coração do faraó permaneceu teimoso e ele não permitiu a saída do povo. Adonai disse a Moshe e a Aharon: Peguem um punhado de cinzas de um forno e que Moshe lance-as ao ar diante dos olhos do faraó. Elas serão transformadas em um pó fino por toda a terra do Egito e se transformarão em feridas infectadas nos homens e nos animais de todo o Egito. Assim, eles pegaram cinzas de um forno, colocaram-se diante do faraó e lançaram-nas ao ar. E elas se transformaram em feridas infectadas nos homens e animais. Os magos não foram capazes de permanecer na presença de Moshe, por causa das feridas que lhes sobrevieram como aos demais egípcios. Adonai, porém, endureceu o coração do faraó, para que ele não lhes desse ouvidos, como Adonai dissera a Moshe. Adonai disse a Moshe: Levante-se bem cedo, ponha-se diante do faraó e diga-lhe: Eis o que Adonai diz: Deixe meu povo ir, para que ele me adore, pois dessa vez infligirei minhas pragas a você, a seus oficiais e a seu povo, para que percebam que eu sou ímpar em toda a terra. Eu já deveria ter estendido minha mão e ferido vocês e seu povo com pragas tão severas que já teriam sido eliminados da terra. No entanto, é por essa razão que eu o mantive vivo, para mostrar-lhe meu poder e para que meu nome ressoe por toda a terra. Pelo fato de você se pôr ainda contra o meu povo e não o deixar ir, amanhã, por volta desta hora, eu enviarei uma tempestade de granizo tão forte que o Egito nunca passou por nada semelhante a ela, desde a sua fundação até agora. Portanto, mande recolher todo o seu gado e tudo mais que você tiver no campo, e apresse-se em fazê-lo, pois o granizo cairá sobre todo ser humano e animal deixado no campo, que não foi levado para casa, e eles morrerão. Quem dentre os servos do faraó temeu a declaração de Adonai, fez os escravos e o gado encontrarem abrigo nas casas, mas os que não tiveram consideração pelo que Adonai dissera, deixaram os escravos e o gado no campo. Adonai disse a Moshe: Estenda a mão na direção do céu, para que haja granizo em toda a terra do Egito, e que ele caia sobre as pessoas e os animais, e sobre tudo o que cresce no campo por toda a terra do Egito. Moshe estendeu a vara na direção do céu, e Adonai enviou o trovão e o granizo, e o fogo desceu à terra. Adonai fez cair granizo sobre a terra do Egito. O granizo desceu e com ele o fogo reluziu. Isso foi terrível. Pior que qualquer tempestade de granizo já ocorrida em todo o Egito desde que a terra tornou-se uma nação.
O granizo atingiu tudo o que estava no campo, pessoas e animais, em toda a terra do Egito. E o granizo destruiu toda a planta que crescia no campo e derrubou toda a árvore dali. No entanto, na terra de Goshen, onde o povo de Israel estava, não houve granizo. O faraó chamou Moshe e Aharon e lhes disse: Desta vez eu pequei. Adonai está completamente certo. Eu e meu povo estamos errados. Intercedam a Adonai. Nós não suportamos mais esse terrível trovão e granizo. E eu os deixarei ir. Vocês não permanecerão aqui muito mais. Moshe lhe disse: Assim que eu sair da cidade, estenderei minhas mãos a Adonai, e o trovão terminará e não haverá mais granizo, para que você possa saber que a terra pertence a Adonai. No entanto, você e seus servos, sei que vocês ainda não temem a Adonai, Deus. O linho e a cevada foram arruinados, pois a cevada estava madura e o linho em botão. Mesmo assim, o trigo e o trigo sarraceno não foram destruídos, pois eles crescerão mais tarde. Moshe saiu da cidade afastando-se do faraó e estendeu as mãos a Adonai. O trovão e o granizo acabaram, e a chuva parou de cair sobre a terra. Quando o faraó viu que a chuva e o granizo e o trovão tinham parado, ele passou a pecar ainda mais ao endurecer o próprio coração, ele e os seus servos. O faraó teve o coração endurecido e não deixou o povo de Israel ir, como Adonai dissera por meio de Moshe.